encerramento do encontro das universidades de língua portuguesa na UFMG. Copa das Confederações. A disputa começa no sábado e a nossa entrevista vai debater futebol e cultura. E ainda nessa edição, violência contra os idosos. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite! O encontro das universidades de língua portuguesa na UFMG terminou nesta terça-feira. O objetivo da reunião é discutir o papel das universidades na cooperação e desenvolvimento econômico. Na pauta do dia, conferência e mesa redonda sobre a montagem de projetos de pesquisa e pós-graduação conjuntos. Quais são os grandes desafios? Primeiro, identificarmos áreas de interesse dos países de língua portuguesa. Informática, energia, nutrição, as questões ambientais. Segundo, identificarmos pesquisadores e universidades que possam estabelecer redes de cooperação de pesquisa. A partir daí, nós desenvolvermos missões nas universidades co-irmãs para que nós possamos gerar conhecimento e aplicar esses conhecimentos às nossas realidades concretas com vistas a melhorar a qualidade de vida dos nossos povos. Isso se dá através da formação de qualidade na graduação e na pós-graduação. Por sugestão da ULP, a CAPES criou o Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino. Foram selecionados 45 projetos que serão desenvolvidos por universidades brasileiras em conjunto com instituições africanas. A UFMG lidera esse movimento com a aprovação de 13 projetos. Um deles é da Faculdade de Educação, que vai cooperar com São Tomé e Príncipe na formação de professores para a alfabetização infantil. Existe uma liderança, é justamente porque há mais tempo a gente já vem desenvolvendo projetos, parcerias com países africanos. E essa nossa relação, quer dizer, que nós criamos com conhecidos, com professores, com pesquisadores de lá, com certeza nos facilita, nessa possibilidade de participar desses editais. Agora, dizer que é fácil, não. A gente temos nossos trabalhos aqui, eles têm os trabalhos deles lá, a questão da comunicação, às vezes nem sempre é tão fácil, mas como já foi dito hoje de manhã, não dá para poder desistir. Já da Faculdade de Engenharia, a contribuição é com Moçambique na criação do curso de Engenharia Civil. Essa é uma das missões da Universidade Pública Brasileira, Quer dizer, usar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua massa crítica adquirida nesses 100 anos de existência do curso, para poder ajudar países carentes, carentes de recursos e de conhecimento também, Lá, eu conversando com o professor lá da Universidade do Lúrio, eles têm 3 cursos de engenharia civil em todo o país, tá certo? E lá é um país que tem tudo a construir, então a engenharia civil entra como realmente uma ferramenta importante para alavancar o desenvolvimento de Moçambique. Nas deliberações, um balanço do encontro e, entre outros temas, a discussão sobre a entrada de novos membros e as atividades da próxima reunião em 2014. Nós tivemos a participação de quase todos os nossos membros, excetuando os membros de Timor-Leste. Naquilo que seria um conjunto das principais deliberações, nós voltamos a ter um grande número de universidades que pretendem fazer a sua adesão e muitos desses membros. Determinamos que o nosso próximo encontro será em Macau, em junho de 2014, exatamente nesta altura, daqui exatamente um ano. Bom, também passamos em revista a questão do interesse que a nossa associação tem estado a despertar junto da sociedade. Temos que continuar sempre com muita interação, muita participação dos membros. Não podemos ter membros que apenas são membros e não fazem mais nada e ficam à espera que a associação faça tudo por eles. Toda a gente precisa de dar um pouco de si para poder receber. O encontro chegou ao fim, mas os trabalhos da associação continuam. Para acompanhar, visite o site aulp.org.br. Neste sábado começa a Copa das Confederações e o Brasil, considerado país do futebol, é a sede do evento. A nossa entrevista vai discutir a presença do esporte na cultura brasileira. Quem vai conversar com a gente é o coordenador do projeto Folia, do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, Elcio Cornelsen. Muito bem-vindo ao Circuito.
Elcio, vamos começar falando então da história do futebol. O Brasil, como eu disse agora, é considerado o país do futebol, mas essa história não começou aqui não, né? Ela não começa aqui, não. A história começa na Inglaterra, em 1863, que é o ano em que se criou a Liga Britânica, né? O futebol é de origem britânica, ele conhece algumas versões anteriores, que a gente não costuma chamar de futebol mesmo, né? Isso remonta até a China na antiguidade, o esporte com bola, né? Mas o futebol mesmo como nós conhecemos começa em 1863 com a Inglaterra e chega ao Brasil através de britânicos, né? Na história do futebol brasileiro costuma-se apontar o Charles Miller como sendo aquele que estudou na Inglaterra e ao retornar para o Brasil trouxe material esportivo, algumas bolas, alguns vestimentos, camisas, tal, né? Isso já quase no final do século XIX, 1896, e então ele chega, vamos dizer assim, como um esporte que ainda estava se iniciando, já praticado há 3 décadas na Inglaterra, mas que ainda teria que conquistar, vamos dizer assim, o solo brasileiro, né, nesse sentido, enquanto modalidade esportiva popular. Por falar em popular, o futebol hoje é um esporte extremamente popular, mas quando ele chegou era coisa de elite, né? Coisa de rico. Exatamente. Porque ele chega como um esporte da comunidade britânica no Brasil, né? Nós podemos, não só em São Paulo, podemos identificar isso no Rio, em outros estados, no Pará, por exemplo, era uma prática esportiva que vinha até mesmo substituindo gradativamente outras modalidades praticadas em clubes ingleses. Então, era um esporte de clubes ingleses aqui no país, né? Não era, de fato, um esporte, ele não é desde o início um esporte popular. Bom, vamos continuar com a bola rolando, mas vamos colocar mais uns itens aí nessa mistura, né? Vamos falar de literatura, música, sociologia relacionadas ao futebol. É isso que o Grupo Folia faz? Conta pra gente um pouquinho. Nos estudos sobre futebol, costuma-se partir do pressuposto que o futebol é um fenômeno social total, vamos dizer assim. Falar sobre o futebol enfocando apenas um tema, um aspecto, seria muito difícil, porque o futebol, para a realidade brasileira, é algo que atinge a diversos setores e também, ao mesmo tempo, demanda diversos saberes, né? Então, no núcleo, nós costumamos contemplar, é um núcleo que tem uma postura transdisciplinar, até, eu diria que vai além do interdisciplinar, transdisciplinar, porque os estudos eles se ocupam também de temáticas que não são especificamente da área dos estudos da linguagem. E essas marcas do futebol também estão em algumas metáforas, expressões que a gente usa no dia a dia, né? Pisar na bola, chegar aos 45 do segundo tempo, o grupo também tem uma pesquisa que fala sobre isso. Exatamente. Nós temos uma colega, Luciane Correia Ferreira, que no momento está nos Estados Unidos fazendo um estágio pós-doutoral na Califórnia, e ela se dedica a esse estudo, porque o nosso núcleo ele engloba, enquanto núcleo de estudos de linguagem, ele engloba tanto estudos literários quanto estudos linguísticos. Então, o campo do estudo da metáfora, nesse caso, é um campo dos estudos linguísticos. E a colega, a Luciane, ela tem feito trabalhos, né, pesquisa, coletas, através de entrevistas, tal, sobre o emprego frequente do jargão do futebol, de expressões metafóricas do futebol em outras áreas que não do futebol, né? Então, marcar um gol de placa, obter sucesso em determinada coisa. A gente acabou incorporando essas Exatamente, expressões. porque o futebol ele é tão presente, né, no dia a dia do brasileiro, né? Eu sempre digo que para o bem ou para o mal, o futebol ele é incorporado não só na maneira como o brasileiro se enxerga, mas sobretudo na maneira como o brasileiro é enxergado. E isso vai se refletir na linguagem também, no uso, né, nessa integração de um vocabulário, toda uma riqueza metafórica de um outro campo dentro do cotidiano, do uso da linguagem cotidiana no Brasil. Interessante isso que você falou da maneira como nós somos enxergados fora, né? Porque quando você viaja para o exterior, a principal coisa que o pessoal lembra é da bola, do futebol, o brasileiro que gosta de jogar, que gosta de ir a campo, né? É uma imagem que a gente passa para fora do Brasil também. Exatamente. Eu até cito para os meus alunos um caso de um soldado brasileiro, na verdade um oficial brasileiro dos capacetes azuis, né, do exército da ONU, logo após a guerra
ou melhor, durante até a guerra na Bósnia, né, que esse soldado ele foi feito prisioneiro, né, e dentro do que determina a Convenção de Genebra, em geral, não se deve passar informações quando um soldado é capturado, e o soldado ele simplesmente se identificou, né, se perguntaram qual é a patente e tal. Ele falou, soldado brasileiro. Trouxeram uma bola e queriam tocar, brincar com ele de tocar com a bola, né? É um exemplo essa ótimo. Coisa automática. Pode ser que ele nem se interessasse por futebol, mas ele foi visto assim, Brasil é futebol. Brasil é futebol e pronto, acabou. Exatamente. Agora, professor, um pouco de toda essa história e dessa discussão que a gente está falando aqui estão nos livros e na revista, né, que o grupo já fez. Exatamente. O senhor trouxe para mostrar para a gente. O que contém aí nesses livros? Exatamente. Um pouquinho disso mesmo? Esta revista, né, na verdade, é a revista Letria, revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários aqui da UFMG. E nós organizamos, então, um dossiê chamado Esporte, Literatura e Cultura. Ele não envolve só esporte, nós temos também, ou melhor, não envolve só futebol, nós temos também textos sobre Jogos Olímpicos e tal, mas basicamente ele traz, então, resultados de pesquisas desenvolvidas por membros do núcleo e por outros colegas pesquisadores, na sua maioria pesquisadores brasileiros, que também têm trabalhado ou com o tema do esporte em geral ou com o tema do futebol específico, né? Eu, por exemplo, nessa revista eu tenho um artigo que fala sobre os hinos de futebol em Minas Gerais, né? Então é um estudo, é um subprojeto dentro do meu projeto principal que engloba clubes brasileiros, né? Então tem estudos sobre crônica esportiva, também sobre a questão da linguagem do futebol, né? Se o futebol arte ele é poético, né? Então é só uma metáfora dizer que o futebol arte é poético, ou de fato ele conteria alguma coisa na sua linguagem que traçaria uma certa similaridade entre a transgressão poética da linguagem e o futebol arte seria a transgressão da linguagem futebolística enquanto nós orientamos. É um assunto que dá muito pano para a manga, né? Professor, fica aí o site para quem quiser mais informações. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço aqui. Boa noite. Teve início hoje a campanha nacional de enfrentamento à violência contra o idoso. E o Fica a Dica vai ensinar como agir em casos de maus tratos. Depende do tipo da violência, né? Porque, de repente, a violência ela é tão forte que tem que procurar uma polícia e fazer um boletim de ocorrência, né? Outros órgãos que ele pode procurar, se ele estiver sofrendo uma violência e quer dar limite à situação abusiva, ele pode procurar o Conselho Municipal do Idoso, pelo telefone 3277-9865. Ele pode procurar também a Defensoria Pública, a Delegacia do Idoso e também ele pode ligar também para o Disque Direitos Humanos, que aí vai ter todo um tratamento dessa denúncia e aí essa denúncia vai ser encaminhada para os órgãos competentes para fazer as intervenções cabíveis. Amanhã você confere a interferência da questão financeira e do ambiente familiar na violência contra os idosos. Não deixe de assistir. O Circuito UFMG termina aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Quarto UFMG Jovem, Ano Internacional da Cooperação pela Água. Mostra de trabalhos técnicos e científicos e apresentações culturais das escolas da rede particular e pública de Minas Gerais. De 3 a 5 de julho, na Praça de Serviços. As inscrições para a exposição dos trabalhos vão até o dia 28 de maio. Inscrições para a visitação vão até o dia 17 de junho. Faça um vídeo sobre o seu trabalho e coloque no YouTube. Os melhores vídeos serão exibidos no evento e concorrerão a brindes. Mais informações pelo telefone 31 3409 4427 ou pelo site ufmg.br/proex/ddc ou facebook.com/ufmgjovem.fc.